Mussolini foi um homem bem interessante. Acho que ele merece mais ser uma personalidade histórica do que Hitler, ou Stalin, Franco, ou alguém assim. Mussolini veio de uma classe baixa, de forma alguma abastada, mas não exatamente na base da classe operária de uma cidade chamada Predápio, que fica na província de Forlì. O pai de Mussolini era socialista, ferreiro, de origem humilde. Sua mãe era professora. Ela era uma católica devota. E, por causa de sua mãe, primeiro ele foi enviado para uma escola religiosa católica, onde, aparentemente, ele apunhalou um dos alunos numa briga e foi expulso. Então, ele foi para uma escola estadual normal. O pai de Benito Mussolini era socialista e, na verdade, chamou Mussolini de Benito, que é um primeiro nome bem incomum na Itália, porque ele era admirador de Benito Juárez, o herói revolucionário mexicano. Quando jovem, seguiu os passos do pai e foi um socialista fervoroso e bem-sucedido. Ele passou por uma espécie de exílio na Suíça, depois na Áustria, no Trentino, e teve problemas com a polícia, particularmente no Trentino. Mas depois voltou para Forlì, sua terra natal. Ele se tornou editor-chefe de um jornal cujo nome era formidável, La Lotta di Classe, ou seja, a luta de classe. Consegue imaginar o conteúdo desse jornal? Mussolini entra na política como socialista. Ele chega a ter um cargo muito alto no Partido Socialista. O que é interessante é que ele se torna diretor do jornal nacional que se chamava Avanti. Ele foi promovido a editor do Jornal Nacional do Partido Socialista em 1912. Ele foi um jornalista muito competente. Ele costuma ser ridicularizado por pessoas que não sabem muito sobre ele, como se ele fosse ignorante e tudo mais. Não acho que ele era um intelectual sistemático como A. James Braga o faz parecer, mas ele certamente era muito culto e com certeza leu Sorel. No final do século XIX, a Europa vivia um tempo de rupturas e tensões políticas. A esquerda se reorganizava em torno de um ideário coletivista, defendendo uma revolução social baseada nas ideias socialistas, especialmente no marxismo e na luta de classes. A direita, por sua vez, buscava preservar a ordem tradicional europeia, sustentando a autoridade das instituições nacionais. Em países como a Itália, essas instituições eram majoritariamente representadas pela monarquia e pela Igreja Católica. Foi neste cenário de instabilidade e transformação que surgiu Georges Sorel. Sorel foi um pensador político francês que teve uma evolução muito interessante ao longo do tempo em si, tratando de sua mudança política da esquerda para a direita e vice-versa. Mas a sua ideia central era do revolucionário como mito, de se usar a energia da classe operária para transformar e regenerar a sociedade. Essa é a ideia central que encontramos em sua obra. O socialismo nessa época era algo bem variado. Havia marxistas que não entendiam Marx muito bem, havia diversas tradições de socialismo, o socialismo utópico, um tipo de socialismo espiritual. Então, Sorel revisou o marxismo, mas ele era também um sindicalista. E era baseado na premissa de que o futuro do socialismo está nos sindicatos e não nos partidos políticos. Eles acreditavam numa espécie de autogoverno exercido pelos próprios trabalhadores por meio de sindicatos ou conselhos sindicais. Eles achavam que podiam realizar isso com uma greve geral e mesmo com violência. A violência era justificável e crucial em nome da transformação da sociedade e da nação. Sorel influenciou a visão de mundo de Mussolini de que os trabalhadores deveriam se rebelar de maneira antipartidária e política. Os partidos tradicionais são decadentes, corruptos, são anti-italianos. E nós vamos acabar com isso tudo. Benito Mussolini
se dedicou para ser possivelmente o principal porta-voz do socialismo revolucionário na Itália. Lenin, na Rússia, estava muito interessado em Mussolini porque ele era o tipo de socialista italiano que podia ser totalmente radical e até uma espécie de bolchevique italiano. O que transformou Mussolini e fez dele o verdadeiro Mussolini da história foi a experiência da Primeira Guerra. Com o fim do século XIX, os grandes impérios europeus haviam se tornado superpotências e disputavam influência em todos os cantos do planeta. Essa tensão crescente transformou o velho continente em um verdadeiro barril de pólvora. Tudo o que faltava era uma faísca. E ela veio em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand. A morte do herdeiro do trono austro-húngaro foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Os horrores e traumas desse conflito fizeram com que o mundo e a Itália jamais fossem os mesmos. Acho muito difícil ver qualquer um desses movimentos tomando o poder sem a Primeira Guerra Mundial. Assim que a guerra acabou, principalmente nos países derrotados, ou em países estraçalhados pela guerra, como a Itália, que nem deveria ter entrado nessa guerra, há mudanças radicais, violência. O que deve ser compreendido sobre a Primeira Guerra é que o nível de destruição foi absolutamente sem precedentes e inesperado. A experiência das batalhas nas trincheiras foi tão extrema que criou uma geração de homens, dentre os que sobreviveram, que não queriam mais saber das formalidades da sociedade. Se queriam fazer algo politicamente, a violência tinha sido o que aprenderam nas trincheiras e a violência era o que estavam dispostos a usar para atingir seus objetivos. Construímos trincheiras de 70 metros de comprimento e 5 metros de profundidade. Uma vida como a de uma toupeira. O dia todo debaixo da terra, cavando. Eu acho que isso diverte os nossos senhores. Quanto tempo mais vai durar a guerra? Esta ofensiva vai trazer paz? A Grande Guerra, como era chamada, foi fundamental, porque marcou uma mudança na mentalidade europeia para algo que não era comum no século XIX. Uma guerra como uma característica contínua. E não só uma característica contínua, mas uma característica desejável. Os que tiveram um bom desempenho na guerra passaram a se ver como uma elite especial. Talvez uma elite dominante, o que Mussolini chamou de trincheirocracia. Uma trincheirocracia, uma aristocracia das trincheiras. E essa é uma parte importante da história dele. Depois da guerra, ele costumava dizer para os socialistas: onde vocês estavam? Vocês sumiram, nós estávamos lutando. Nós fomos os heróis, nós demos a vida pela nação. Ele parece ter sido um indivíduo extraordinário, não há dúvida de sua coragem. Ele foi ferido várias vezes na Primeira Guerra Mundial, lutando nos Alpes italianos e austríacos. E ele sempre voltava para lutar de novo. A Itália não foi atacada. Ela entrou na guerra voluntariamente, o que foi muito controverso. A maioria de esquerda socialista era fortemente contrária à intervenção de guerra. Os socialistas italianos, ao contrário da maioria dos socialistas da Europa, eram contra a guerra. Mussolini fazia parte da ala radical do partido, a ala revolucionária. Ele acreditava que a guerra, de alguma forma, aceleraria e produziria uma crise revolucionária. Ele foi mudando gradualmente até chegar à ideia de que a força motriz da história era a nação, e não as classes. Por causa disso, ele foi expulso do Partido Socialista. E então saiu em busca de uma ideologia. Inspirados pela Revolução Russa e pela tomada do poder pelos bolcheviques, os socialistas italianos intensificaram suas mobilizações, promovendo greves, ocupações de fábricas e confrontos por todo o país durante o chamado Biênio Rosso. Diante da escalada de tensões e da incapacidade do governo italiano de restaurar a ordem,
veteranos da Primeira Guerra e jovens nacionalistas começaram a se reorganizar em grupos paramilitares que ficaram conhecidos como os Squadristi. Os Squadristi, que exerciam violência contra a esquerda socialista, eram quase sempre veteranos de guerra e orgulhosos de seu papel na guerra. Eles se ressentiam do menosprezo dos socialistas pelo esforço de guerra, da desvalorização da vitória italiana. Isso não foi só na Itália, foi quase em toda parte. Grupos formados para reprimir greves, espancar socialistas, mas também dar o exemplo para outros países, como se dissessem, é assim que se combate o socialismo e as greves. E foi isso que aconteceu com os primeiros movimentos de Mussolini, ele acabou se envolvendo nisso. Entre os anos de 1919 e 1922, houve muitas batalhas de ruas entre os socialistas italianos, que eram divididos em 3 facções. Os moderados ou reformistas, o Partido Central e o Partido Comunista, que cindiu no ano de 1921. E foi daí que vieram aquelas quase 3.000 mortes. Cerca de 2/3 eram socialistas de algum tipo. Cerca de 1/3 eram fascistas que foram mortos pelos socialistas. Eles acreditavam que essa violência era justificável em nome da nação. E em nome de salvar a Itália. E não eram só os velhos socialistas, reformistas moderados. Eram os bolcheviques. Pessoas bastante inspiradas pela Rússia. Eles defendiam a revolução e a ditadura do proletariado. Eles eram poderosos. Estavam ganhando eleições e tomaram conta do Partido Socialista. E eles podiam ser muito violentos também. Havia greves constantes. Greve ferroviária, greve de transportes. Para muita gente, parecia que havia uma revolução a caminho. E estavam com medo. Principalmente a classe média. Os proprietários de terras, donos de lojas. Essas pessoas, seus comércios eram saqueados. 200 lojas foram saqueadas no mesmo dia em Milão. Parecia mesmo uma revolução. E as pessoas se perguntavam, quem é que vai nos proteger disso? O governo não fazia muita coisa. Muita gente viu os fascistas Squadristi agindo e pensavam, ainda bem que temos eles. Creio que esse sentimento era comum. Minha avó nasceu em 1910 em Bolonha. Eu encontrei uns escritos dela. Ela escreveu uma espécie de biografia de seus dias de escola. E ela se lembra, no livro, ela se lembrava de como tinha muito medo dos vermelhos durante a infância. Eu acho que muita gente via o fascismo Squadristi sem apoiar totalmente a violência, mas pensava, tudo bem, pelo menos alguém está fazendo algo por nós. Alguém está nos protegendo. Alguém está tentando acabar com as greves. A violência generalizada da guerra parece ter legitimado esses movimentos a levar a violência para a política de uma forma que não era concebível antes de 1914. Ele foi repudiado pelos socialistas que ele esperava conquistar, mas ele encontrou um novo eleitorado heterogêneo. Foi aí que Mussolini se tornou claramente a figura mais provável para liderar esse movimento heterodoxo de veteranos de guerra descontentes, ex-socialistas, antiliberais de vários tipos.